sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido vocês para deixarem o seu like, a se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. E que vitória do Atlético ontem, 3-1 sobre o Atlético Goianiense, no jogo em que o Johan mandou muito bem, né? Inclusive, calando a boca de muita gente, calando a boca de muito jornalista, calando a boca de muito torcedor, mas ele, no momento, é o jogador mais importante do Atlético, tem feito aí bons jogos, tem liderado o time em alguns momentos complicados e ele é o cara do momento no Atlético. Mas eu não estou aqui para falar do Johan, eu estou aqui para falar da situação do Atlético como um todo, né? O Atlético nesse momento na terceira posição, tem 53 pontos, 3 atrás do Inter e 4 atrás do São Paulo, e está muito vivo na luta pelo título brasileiro. E mais do que isso, né? O Atlético ele está num momento melhor do que o São Paulo, inclusive. O São Paulo, desde que mudou a diretoria, fez algumas mudanças ali administrativas, e isso parece que não caiu bem dentro do grupo. O Fernando Diniz está com muita dificuldade em manter o São Paulo jogando em alto nível, e assim o São Paulo não consegue vencer e os adversários estão cada vez mais próximos, entre eles o Atlético. O Atlético conseguiu nesse fim de semana tirar 2 pontos com a vitória sobre o Dragão e também o empate do Furacão com o São Paulo, então essa vantagem já diminui, né? E o que é importante a gente ressaltar aqui é que o Atlético, mesmo com um jogo a menos, ele tem que ter noção de que, mesmo se ele não consiga ter os resultados positivos, os seus adversários em volta também não. Lógico, eu não posso esquecer aqui do Internacional. O Internacional está fazendo um brilhante campeonato brasileiro nesses últimos, principalmente nesse segundo turno, vem destoando das equipes demais, apesar do futebol não ser um futebol bonito, um futebol vistoso, esse empregado pelo Abel Braga, mas é um futebol de resultado, é um futebol de resultado típico do Abel Braga, que neste momento, sem dúvida, superior em relação aos demais. Mas a briga do Atlético não é só com o Inter, não é só com o São Paulo, é também com o Grêmio e é também com o Flamengo, né? A gente tem que lembrar que o próximo adversário é o Grêmio e o Atlético está apenas 3 pontos à frente do Grêmio. Se o Grêmio vence, ele chega no Atlético. Então, momentos complicados viverão o Atlético nos próximos dias. Esse jogo contra o Atlético Goianiense, a gente tem que ser sincero com o torcedor do Atlético, foi um momento em que o Atlético precisava sim ganhar depois do tropeço em Bragança Paulista, que quase foi uma derrota, mas ainda bem que foi um empate. Eu havia dito na live do canal Bica Galo que se o Atlético conseguisse 4 pontos dos 6 que ele disputou, tanto com o Atlético Goianiense quanto com o Bragantino, já era algo muito bom, porque eu manteria na briga. E eu falo isso desde sempre. O mais importante nesse momento não é esticar demais, não é tentar dar aquela disparada na frente, mesmo porque o Atlético ainda não tem condição disso, mas é se manter na briga. O fundamental do Atlético neste momento é se manter na briga para chegar lá na frente, ter as condições necessárias para ser campeão brasileiro. O Atlético contou aí com um fato inusitado no Campeonato Brasileiro, não é padrão o que está acontecendo neste campeonato. Normalmente a gente tem equipes que disparam e ali no máximo mais uma de 2 ou 3 no máximo brigando pelo título. Neste momento a gente tem até 6 times que podem ser campeões brasileiros. É claro, estou falando aqui de dados matemáticos, mas a verdade é que o campeonato está muito equilibrado. É o campeonato mais equilibrado, na minha opinião, desde o campeonato de 2010, quando tivemos 3 equipes na última rodada com possibilidades de título. E mais do que isso, talvez seja o campeonato com mais possibilidades de termos um campeão com mais ou menos a mesma pontuação que vimos em 2009, quando o Flamengo ganhou com 67. Então é um campeonato muito complicado, muito difícil, e essa média de aproveitamento que o Atlético tem no momento o credencia sim a chegar lá na frente para disputar o campeonato. Das últimas 10 partidas o Atlético venceu 5, o que não é muito o necessário aí, talvez seja umas 7 vitórias, umas 6 vitórias, mas é razoável sim para lhe dar essa condição. E falando do momento do Atlético em campo,
Um jogo contra o Bragantino que não foi muito bom, eu já comentei isso aqui no Fala Cabido, inclusive o card vai estar em algum lugar aqui no alto. E no caso contra o Atlético Goianiense, aí sim, um aproveitamento interessante, um jogo muito bom, um 2-0 no início para liquidar a situação e depois é só administrar com o resultado de 3-1. Aliás, a bola parada sendo um fator importante para o Atlético, né? 2 gols de cabeça que mostram que o escanteio também tem que ser uma arma mais utilizada por esse time do Atlético, que inclusive conseguiu voltar ao melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Porém, a defesa não é das melhores, mas esse ataque do Atlético vai deixando a equipe com mais possibilidades de título. O Atlético é o favorito? Não, não é. É um dos postulantes ao título, mas favoritismo mesmo, agora eu não consigo dar para ninguém, mesmo porque é um campeonato em que o melhor time até o momento não consegue vencer, um Internacional que muita gente duvidava, inclusive eu, depois da saída do Eduardo Cudê, dando esse sprint para chegar com possibilidades finais, o Flamengo que vai tropeçando, vai com muita dificuldade no comando do Rogério Ceni, então o Atlético tem chance. É um campeonato, como eu falei, muito equilibrado, então as possibilidades estão abertas para todo mundo. Eu não lembro de uma situação do Atlético tão possível de ser campeão brasileiro dos pontos corridos assim desde 2012. Então o Atlético ele tem que aproveitar o momento para dar esse sprint, para chegar com muita possibilidade e no fim se sagrar campeão. O Atlético vai ter aí algumas dificuldades porque é um time que oscila demais, como eu falei, principalmente na parte defensiva, mas é o que o atleticano tem hoje e eu, honestamente, acho que o Atlético está num nível que muita gente hoje não esperava. Eu esperava o Atlético, de fato, estar num nível muito bom, mas um nível muito bom para se garantir a Copa Libertadores, não para buscar o título. Isso é lógico que eu estou falando desde o início do Campeonato Brasileiro. Mas a minha expectativa maior seria para esse ano, em 2021, para o Atlético se sagrar campeão. Claro, já estamos no ano de 2021, mas o título é válido pela temporada 2020. Então, é importante ressaltar que o Atlético tem um time de bom nível, o Atlético está jogando bem, pelo menos jogou bem contra o Atlético Goianiense, e ver o que vai acontecer na Arena Grêmio. Jogo difícil, jogo complicado. Renato Portaluppi pensando em final de Copa do Brasil, mas a gente sabe que essa final vai ser um pouco mais pra frente, então o foco agora é total no Campeonato Brasileiro. O Grêmio precisa da vitória para chegar à pontuação do Atlético. O Atlético precisa da vitória principalmente para chegar à pontuação do Internacional. Então vai ser uma rodada muito interessante essa de quarta-feira e ela é imperdível. Então é isso, meus amigos. Fala Cabido com vídeos novos todos os dias. Até a próxima!